Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita do Alagoas, uma rádio e TV que foi criada para iluminar as nossas consciências. Como somos gratas, eu e a TT, de participar desse trabalho de amor realizado há 11 anos. E este programa, Poesia, Expressão do Ser, já estamos no quarto encontro, hashtag 4, onde vamos falar sobre o canto poético e também homenagear as mães de todo mundo. E, para isso, eu vou iniciar o programa trazendo um personagem iluminado, como disse Leon Denis, no livro No Invisível, quando ele falou mediunidades gloriosas. Eu estou falando do poeta e teatrólogo da Idade Média, William Shakespeare. William Shakespeare diz, entre tantas coisas e tantos personagens, que a substância da ambição é a sombra de um sonho. Ou seja, os nossos sonhos são formados, claro, de ambições. E o que nós ambicionamos nos nossos sonhos para esse programa, TT? Queridos ouvintes, querida Leilinha, cá estamos para falar das nossas ambições poéticas. É um programa que é um presente da espiritualidade. Ioiô, um beijo no coração, querida, pela grande abertura que você deu para todos nós. A nossa ambição, Leila, eu vou fazer minhas as palavras do José Carlos de Luca, quando ele fala: quando amamos, nosso coração irradia beleza, harmonia e paz. E tais sentimentos são profundamente curativos para o corpo e para a alma, curando quem ama e quem é amado. Então, a nossa grande pretensão aqui é fazer pequenas poções de remedinhos de cura através da poesia. Quem sabe essa poesia vá liberar a ocitocina, né, Leila? Aquele hormôniozinho da felicidade, né? Quando a gente abraça uma pessoa que a gente ama, quando a gente faz um afago no cachorrinho, a ocitocina, ela entra em ebulição e você fica feliz. Então, a gente espera que cada encontro, essa felicidade poética penetre em vossos lares e em vossos corações. É essa a nossa pretensão, Leilinha. Pois é, e com essa pretensão, nós temos uma grande amiga que nós chamamos de deusa do nosso Olimpo virtual. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela para que vocês fiquem ainda mais motivados. Eurípides espanhol, Eurídice, desculpa, eu falei o nome errado, Eurídice espanhol. Ela é professora, graduada em Letras e Pedagogia, especialização em Literatura, mestre em Educação pela UERJ, presidente da União Brasileira de Escritores, e ela realizou muitas publicações de ensaios, crônicas e poemas em revista e antologia, e ainda livros de poema. Ela, gente, é maravilhosa. E eu estou aqui com um livro dela, interessante, TT, que esse livro, Lírios do Deserto, eu acho lindo esse nome, porque imagina um deserto com lírios, né? É como disse João Batista, quando ele pregava no deserto, ele falava assim: eu prego no deserto dos corações. Ele era um lírio no deserto dos corações. Assim é a nossa querida Eurídice. Ela é um verdadeiro lírio nesse deserto dos nossos corações, quando a gente não percebe a poesia.
E esse livro ela publicou em 2009, nós estávamos juntos, eu publicando o livro Estranho Condomínio, se eu não me engano, lá Na Bienal. na Bienal, e ela lançando esse livro, onde eu recebi esse presente dela. E nós temos muita coisa para perguntar. Inclusive, estamos tentando entrar em contato com ela, que ela entrou e parece que a internet caiu. Bom, se caiu, nós vamos falando poesias dela até que ela possa retornar. Não é assim, Tetê? O que você acha? Ou então vamos tentar chamar, vamos fazer um chamado especial? Vamos. Eurídice, entre, querida. Eurídice, entra. Ainda não? Se você puder entrar, mesmo só de imagem parada, os nossos ouvintes vão poder se deliciar com a sua presença. Enquanto isso, tem um livro, uma poesia dela, que eu acho lindo, que ela dividiu o livro dela em vários temas. E o tema dessa poesia é Amores com Pitadas de Humor, onde ela diz assim: eu quero um beijo grande e profundo, desses que fazem tremer o mundo, provocando terremotos e abalos cínicos. Quero sentir cócegas no céu da boca, ficar sem chão, tonta, cabeça rodando, completamente oca, vendo estrelas, calafrios por toda parte. Um beijo intenso da sétima arte, que me tome a tela inteira. Um beijo eterno, antigo e pós-moderno, que me deixa de pileque, com efeitos de temperatura e febre nas entrelinhas. De Casablanca, a mulher fatal, de O Vento Levou a Senhor e a Senhora Smith, que me venha feito vinho e me entregue as vinhas. E por toda a eternidade de um instante, um beijo que, negando o tempo, seja cronologicamente delirante. Olha só que poesia mais gostosa de ler. Eu fico imaginando eu com meu herói, com meu Ricardão, ou com meu maridão. E aí, Eurídice, seja bem-vinda. Oi, Leila. Vocês estão me ouvindo? Bem. Tá ótimo, querida, tá tudo bem. Vamos nós. Bom, queria agradecer muito a Leila e a TT aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, agradecer pela leitura desse poema, nesse espaço maravilhoso, iluminado, como eu já vi que é, né? E estamos juntas. Estamos juntas. Aí nós queríamos te perguntar, tem tanta coisa para te Muita perguntar. coisa, né, Leila? Meu Deus. Eu queria saber o que seriam essas publicações de ensaios. Que ensaios são esses que você fez dentro da sua caminhada profissional? Quais foram os ensaios que você fez? A maioria desses ensaios, eles estão em anais de congressos de educação. Principalmente o que diz respeito à minha pesquisa de mestrado em educação, que tem o seguinte título: Questões de gênero, classe, raça e formação educacional nos romances da escritora Júlia Lopes de Almeida. Foi uma pesquisa bem longa, em que eu fiz uma análise profunda de 5 romances dessa autora, que foi praticamente invisibilizada na história da literatura brasileira, e com esse resgate eu também trouxe alguma coisa de história das mulheres em relação ao final do século XIX, início do século XX. Tem ensaios também publicados, vou até pegar aqui, na Espanha, com um trabalho exatamente nesse tema, que eu apresentei no ICA, no Congresso de Americanistas, em 2018, na Universidade de Salamanca, naquele ano que a universidade está fazendo 800 anos, e eu fui convidada para participar de uma organização de um livro pela uma professora da Universidade de La Laguna, em Tenerife,
e eu levei um trabalho sobre a Júlia Lopes de Almeida e a vida e obra de Júlia Lopes de Almeida para ser apresentado na Espanha, nesse livro aqui, La Educación de las Mujeres en Iberoamérica. Que lindo! E o que você acha de tão sensacional nessa como é que é o nome dela? Júlia. Júlia, eu realmente nunca tinha ouvido falar quem é a Júlia, porque que você fala da Júlia para gente. Vamos falar sim. Eu fico muito feliz em poder trazer a Júlia Lopes de Almeida. Este ano a Júlia completaria 160 anos de nascimento. Ela nasceu em 1862. Será feita uma exposição do acervo do neto dela no Museu Histórico da cidade, na Gávea. A partir do mês de setembro, a exposição ficará assim uns 4, 5 meses, acredito, lá no museu, e junto com essa exposição teremos várias atividades. Como eu terminei a pesquisa de Júlia Lopes e fechei a dissertação, eu pretendo ver se vai dar tempo de fazer a edição de todo o desenrolar dessa pesquisa, que veio desde antes. Parece que a internet hoje está querendo brincar com a gente de esconde-esconde, né? Pelos pares. Está cortando? Não, tá pode cortando. Ir, pode seguir. Não, mas agora segue. Pelos pares literários, ela foi reconhecida pelo Machado de Assis. Eu encontrei diversas páginas em periódicos da época, principalmente na revista Fonfon, onde tem, a lado, um texto de Machado de Assis, que eles publicavam primeiro em folhetim, né? E do outro lado da página, Júlia Lopes de Almeida. Ela é romancista, dramaturga, conferencista. O primeiro livro didático, vamos dizer assim, que hoje a gente chama de livro didático, paradidático, né? Foi escrito por ela e pela irmã, que ela era prosadora, a irmã era poetisa, Adelina Lopes. Foi um livro editado em Portugal, que veio para o Brasil, contos infantis, e foi adotado por quase a maioria das escolas, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, no estado e em outras capitais do país, durante mais de uma década, os contos infantis. Fora isso, ela tem cerca de 40 obras editadas entre Brasil, Portugal e França. O sucesso foi tanto que um dos livros dela, na época, teve um recorde de edições. É uma das poucas pessoas do final do século XIX, mulheres, digamos, né, e princípio do século XX, que teve edições esgotadas e reedições de vários romances. Ela tem um livro chamado A Casa Verde, que ela escreveu junto com o marido, que ele era poeta, foi deputado em São Paulo, ela morou em São Paulo. Enquanto isso, ela teve 6 gestações, sendo que em São Paulo ela perdeu 2 filhos ainda bem pequenos. Então, é uma atividade, ela conseguiu viver profissionalmente da escrita, e poucas pessoas sabem da trajetória dessa escritora. Por isso, meu interesse, até mesmo para desinvisibilizar a questão do gênero feminino na literatura, né? Que não é só a Júlia Lopes que foi invisibilizada. Várias mulheres estão aí sendo pesquisadas nesse momento. É verdade. Eurídice, eu falaria horas com você sobre essa mulher, pelo jeito ela tem um conteúdo incrível, né? Mas eu quero saber de você também, que eu adoro suas poesias, seus poemas. Você escreveu crônicas também. E Sim. Aí, qual a crônica da sua preferência? Qual crônica? A crônica da minha preferência, eu tenho um livro, não sei se ele está por aqui, que eu sempre deixo por aqui, mas acho que não está não, que eu andei abrindo ontem. Uma crônica sobre a pandemia, que foi editada pelo Juntas e Diversas, que é um grupo feminino, um grupo de mulheres, escritoras e estudiosas, que são reunidas pela escritora e pesquisadora Márcia Lobosco em Nova Friburgo. Essa crônica, ela fala sobre a pandemia e ela diz respeito aos pés. Então, durante a pandemia, meus pés, que me levaram a tais e tais e tais lugares, hoje viajam dentro da minha própria casa. Então, é uma reflexão dos pés. Esses pés que carregam meu corpo denso e que são tão importantes para mim, que às vezes eu dou pouco valor, né?
dentro da minha casa, eles estão aqui descansando tanto durante a pandemia, e eu tive tempo de observar o trabalho dessa parte do corpo da gente e fazer uma reflexão sobre isso. Olha, que interessantíssimo, gente. Sabe por quê? Eu também me dei conta que eu precisava Deixei de te ouvir de repente. Pois é, meus irmãos. Então, a gente vai falando eu e a TT até que você comece a ouvir. Tá ouvindo? Não? Vamos falando, não estou ouvindo você, Leila, perdão. Não tem problema. A gente vai falando até você conseguir conectar de novo. O TT, você sabe que eu também, durante a pandemia, eu comecei a prestar atenção nos meus pés e eu vi como que eu tinha problema nas unhas que eu não tinha nem reparado. Como que eu peguei micose na praia anterior à pandemia e eu nem sabia que aquilo era micose. Então, você vê o que é um olhar poético, essa nossa amiga, nossa irmã, destacar os pés, né, como um fator de fazer uma crônica, escrever uma crônica a respeito dos pés. E eu me lembro também, gente, na pandemia, que eu fiz a gente que gosta de poesia, a gente viaja, né? Eu fiz um paralelo com a Rapunzel, porque eu moro no 20º andar, então eu fiquei presa dentro de uma torre e eu me lembrei da Rapunzel. Hein, Euridice, está ouvindo? Sim, perdão. Aí eu estava falando com a TT que essa coisa dos pés foi maravilhoso, você ter esse olhar para os pés. E eu tive um olhar que eu fiquei me sentindo feito a Rapunzel, aprisionada numa torre. E aí eu escrevi a respeito, dizendo sobre as minhas tranças, que eu poderia jogar para o príncipe, como poderia jogar para a bruxa, né? Que as minhas tranças, ora subia o príncipe, ora jogava, ora subia a bruxa. Então, como que eu tive que exercer uma vigilância para que esse meu pensamento ficasse ligado na beleza e não na bruxaria, na coisa ruim da vida. Não é? Então, e falando desta beleza, que eu ia puxar a Euridice, e ela fugiu. Está muito bom. Sabe o que eu vou aproveitar agora, então? Já que a gente está brincando de gato e rato, Leilinha, isso. Eu vou ler uma poesia dela chamada Convite, que é o tempo que ela volta para nós. Olha só. Isso. Sou pequeno, difuso poema, leia-me. Compreenda-me na sutileza do espaço. Sou métrica de contagem imprecisa, refaço-me em teus dedos brisa, a deslizar em meu corpo poesia. Sou soneto quebrado, cate-me, monte-me no navegado teu desejo má. Sou mínima trova a confinar sentidos, raical de prazer duradouro, múltiplos lirismos saciando sedes, labirintos de decifrações carnais, palavras, elementos a combinar, beijos, carícias. Olha que lindo o que ela faz com as palavras, sente, ela brinca, ela joga uma contra a outra, casa, descasa e vai em frente, né? Então, a combinar beijos, carícias. Aí ela bota assim, imensa rima a te entregar a aurora, amor de brancos e livres versos, a teu convite agora. Olha que transparência na poesia da Euridice Espanhol. Não é, Leila? Então, como nós tínhamos preparado 2 momentos para essa entrevista, nós vamos falar da mãe um pouquinho, e você lê aquele poema da sua mãe, que é belíssimo, e eu leio também um poema aqui que eu escrevi para minha mãe. Ah, já está voltando, Euridice. Oba, chegou. Então, vamos pegar ela rapidinho, Leila. Euridice, por favor, declame satisfação para esse ouvinte, que eu te vi declamando na internet e fiquei maravilhada. Declama essa coisa linda que está no teu livro, né? Lírios. Qualquer um, escolha. Satisfação. Satisfação, pode ser.
Eu almoço sonetos, de sobremesa, uma trova. Bebo tercetos, lancho raicais. Derramo na xícara rimas de sonho. Sinto no rosto a brisa leve de um dodecassílabo inusitado. Aborto todas as métricas. Então, olha só que coisa, né? Mas ela volta, tá? Ela está caindo, mas ela volta. Quem trabalha com a internet, meus irmãos, sabe que a gente passa por momentos desse, né? Mas nós não vamos perder esse momento. Nós vamos fazer uma homenagem às nossas mães, porque estamos no mês de maio, o mês das nossas mamães, o mês de Maria também, que é a mãe de todos nós. E aí eu vou pedir a Tetê para ler uma poesia que ela fez para a mãe dela, que realmente é um canto poético, né? O que seria o canto poético? O canto poético, na minha opinião, é a oportunidade de cantar a poesia, cantar no sentido de nos enlevar, nos raptar, nos levar para longe na combinação das palavras, né, Tetê? Fala aí sua poesia para sua mãe. Vamos lá nesse canto poético da palavra saudade. Saudade do sorriso protetor da minha mãe, que me acolhia com brandura ao abrir os olhos pela manhã. Corajosa essa mulher menina, vestida de armadura da compaixão do amor de um irmão pelo outro. Amor vindo de Deus para esses 5 espíritos abrigados no seu útero de regeneração. Por que as mães vão embora? Com certeza, para que seus ensinamentos se transformem em luz dentro da gente, nos presenteando com os olhos de ver. Como te compreendo, mãe? Minha mãe, verdade. Tua mãe, cumplicidade. Nossa mãe, generosidade. Mãe de todos e esperança de Deus entre nós. Contigo aprendi, contigo renasci. Olha que lindo, Tetê. E realmente, meus irmãos, nós passamos 9 meses, até 7 meses também, quando tem muitas pessoas que nascem prematuras, né? Passamos esse período no ventre materno. E para que isso ocorra, são tantas programações, tantos planejamentos na dimensão espiritual, que por mais que a nossa mãe tenha sido uma megera, por mais que ela tenha nos abandonado, por mais que ela tenha nos rejeitado, ela disponibilizou o seu ventre e nos abrigou durante 9 meses. Nesse período que passamos dentro do ventre materno, nós repetimos toda a nossa história evolutiva, conforme nos afirma Gabriel Delany no seu livro Evolução Anímica. A gente vem como uma sementinha, restringimos a nossa alma imortal para nos ligarmos, molécula a molécula, num novo corpo físico e recordamos no ventre materno toda a nossa caminhada evolutiva, como quando éramos princípio espiritual, passávamos pelo reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até chegar ao reino hominal. E, poeticamente, diz Denis e Delany, que nós aprendemos a respirar com as plantas. Essa respiração que é tão sofisticada que nós buscamos o oxigênio e soltamos o gás carbônico, nós aprendemos essa respiração quando o nosso princípio espiritual estagiava nas plantas. Depois, com os animais, nós aprendemos, o nosso princípio espiritual aprendeu a movimentar-se, até chegar à condição hominal,
nos equilibrando em 2 pernas e não em 4 pernas. E ao nos equilibrarmos em 2 pernas, erguemos a nossa fronte para Deus. E aí a nossa boca deixou de ser as mãos, né? A gente se alimentava pela boca. Quando nós erguemos a nossa fronte, as nossas mãos tiveram muitas utilidades. Que maravilhosa é essa evolução! E dentro do ventre materno, com a anuência da nossa mãe e do nosso pai, com a união dessa polaridade sexual, nós granjeamos um novo corpo, uma nova oportunidade reencarnatória. Então, Tetê, quer falar um pouquinho sobre isso? Que eu também vou ler um poema que eu escrevi. Eu quero, mas aí, pegando o teu gancho, que você falou tão bem de toda essa parte reencarnatória, na nossa evolução, essa parte evolutiva, vi até na sua aula e da Preci, que vocês têm um curso às quartas-feiras, e vocês falam no Seja Barra, aqui no Rio de Janeiro. Vocês falam que não basta reencarnar, é preciso haver uma restauração interior. E essa restauração interior, Leilinha, é como bem disse, né? Nós temos que ter traços constantes no nosso dia a dia para que a gente possa atingir esse patamar, nem que seja um degrau evolutivo numa reencarnação. Seria você ter contigo a alegria, a coragem e a esperança, mas para isso a gente tem que ter um fermento no nosso dia a dia, né, Leila? É a fé, é essa crença nas palavras, no exemplo de vida de Jesus, e que através dos nossos irmãos, com a mediunidade mais apurada, que nos transcrevem e nos reportam a histórias, a conhecimentos espirituais, a gente vai caminhando lado a lado com a poesia. Chegou a poesia! Então, agora, Eurídice, nós entramos no momento mãe. Falei, vamos homenagear as mães enquanto a Eurídice volta, né? Então, você faça o favor agora de nos brindar com um poema seu. Você sabe algum poema de cor que você possa nos brindar e homenagear também a sua mãe, né? Eu tenho um poema que eu fiz exatamente para minha mãe também, assim como vocês. Tá? Poema para minha mãe, é o nome dele, é assim, poema para minha mãe. Né? Uhum. Então eu digo assim: teus cabelos brancos são fios de prata tecidos por Deus para aureolar a cabeça de um anjo. És a bússola que guia, e nós, teus filhos, os navegantes de um mar revolto, buscando em ti a direção do caminho. Teu afeto é a manjedoura que a Virgem empresta para agasalhar nossos corações. Tua renúncia é a alma divina, acalentando os anseios dos filhos que gerastes. És o guerreiro que bombardeia o mundo em prol dos teus, e és o arcanjo que semeia mudas de paz, carregando amor pelo teu rumo. Tuas mãos, minha mãe, cansadas do trabalho, são o símbolo vivo do mais delicado gesto de amor. Suas orações silenciosas, minha mãe, são raios de luz abrindo as portas do céu. És mãe, sublime mãe, chama viva de esperança que faz Deus descer à terra. Que lindo, muito bom, Eurídice. Agora, deixa eu te perguntar, já que você voltou, não sei se você vai cair de novo, então... Não. Conexão e num outro aparelho. Vou fazer o seguinte, quando você estiver falando, eu e a Tetê vamos desligar o nosso microfone para ver se não tem nenhuma interrupção. Aí, quando a gente for falar, a gente liga de novo, né, Tetê? Dá para fazer, Tetê? Aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Quando ela falar, né?
Quando ela Ok. falar, a gente desliga só para ouvi-la melhor. Tá. Então, eu queria te perguntar o seguinte, amiga. Qual é a sua ambição nesta vida? Porque nós iniciamos o programa falando a ambição, que Shakespeare fala que a substância da ambição é a sombra de um sonho. Qual seria a sua ambição para esta vida ou para outras? Porque nós somos reencarnacionistas, né? De repente, a gente está preparando alguma coisa aqui já para a próxima encarnação, né, não? Com certeza a gente vai tentar sair daqui melhor do que veio, né? A minha ambição, a gente passa por tantas coisas na vida que muitos sonhos eles deixam de ter sentido, a gente cria outros ou entende que determinados sonhos eram imaturos, né? Assim como alguns poemas que a gente faz há 10 anos atrás, a gente lê hoje, nossa, esse poema era tão diferente, tão imaturo, eu era essa pessoa. Então, em relação à ambição, o sonho, a ambição, eu quero ser uma pessoa com uma paz interior que eu acho que nunca consegui, do jeito que eu preciso, que acho que todos nós precisamos, né? Alguém que possa realmente entregar a vida na confiança divina, chegar a um ponto de viver com uma tranquilidade que talvez nem seja desse mundo, mas de encarnação em encarnação, quem sabe a gente consegue, né? Eu costumo dizer que eu nasci numa casa espírita, e eu nasci em Santa Maria Madalena, no interior do estado do Rio. Minha família toda é de lá. E os meus pais são espíritas desde criança, e então eu costumo dizer que a gente nasce numa casa espírita por extrema necessidade. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque é um presente e, ao mesmo tempo, uma necessidade muito grande, né? No meu caso, tenho certeza que foi. E a minha ambição é essa, uma tranquilidade, uma paz interior, uma busca por isso, que precisa das minhas atitudes cada vez mais, com foco na observação das minhas atitudes, melhorando aí alguma coisa, tentando melhorar, né? Para não me ver caindo nos mesmos erros, aflita por ter feito tantas coisas que às vezes a gente erra, volta, vai, cai, levanta, né? Então, acho que a minha ambição é essa paz interior e poder organizar meu tempo de forma, Leila, que eu possa me dedicar à poesia com mais calma e mais tranquilidade. Essa é a minha ambição. Liga aí. Liguei. Ela não ligou, ela esqueceu o microfone. Eu também fiz um verso para minha mãe. Aliás, já fiz vários, mas esse aqui eu me surpreendi, que foi de 1990. É como você diz, a gente também evolui nas palavras, né? Mas eu vou ler porque ela falava, esse verso falava de um momento mostrando a grandiosidade da gente nascer num lar equilibrado, que eu botei o nome do verso Herança Força. Então, eu digo assim, entrei no quarto da minha intimidade e abri as portas, sem medo de expor os meus erros, minhas quedas, as minhas depressões e também meus secretos apelos de amor. 1000 vezes entrei e tantas vezes quantas se fazia necessário ao meu crescer, porque não é simples estar e sofrer os desafios de viver com os desvios semeados conscientemente em meu próprio ser. Mas um anjo existiu pela minha vida fora, que suportou a minha maldade, me amou com carinho e fez dos espinhos cravados em mim o vetor verdade em todo esse caminho. Mostrou-me a coragem de amar o eterno, de construir o belo, de ter liberdade. Foi anjo ternura, anjo construção, foi mãe do trabalho, mãe agasalho, a mãe doação. Se hoje eu sou forte, de rumo seguro, se enfrento o escuro sem medo de errar, é a herança força que traga em meu peito.
e, com euforia, conto para toda a gente. Sou filha menina, minha mãe está à frente. Perdoa, ampara, aconchega a criança e alimenta a esperança de um dia que eu seja coerente. Então, assim, esse aí foi em 1990, e eu tenho vários poemas que eu dedico a ela, porque a gente é muito grata a Deus pelo fato de ter recebido uma mãe equilibrada, normal, né? A gente vê tantas perturbações e eu não poderia receber uma mãe perturbada, senão quem ia segurar a minha perturbação toda? Quem tem essa arte no peito nunca está equilibrada, né, não, Eurídice? Eurídice, com certeza. olha, de que é feita a poesia para você? Posso responder com um poema? Claro! Vamos lá. A razão do poema é o nome desse poema. É assim. De que é feito o poema? Barro de essência invisível? Nuvens de tons arco-írisados? Elementos dispersos pelo poeta magnetizados? Ou densa identidade de expressão incontida? O poema é amante, sentimento levitante, viagem santa e atrevida, pulso de um sonho em prece, aborto, parto, nascente. O poema é só palavra e o poeta inconsequente. Eu acho que responde um pouquinho. Eu acho que concorda com o que a Leila acabou de falar. Responde. E aí você conclua, por favor, satisfação, que o ouvinte quer ouvir, a satisfação que foi interrompida. Né, Leila? O microfone. Começa de novo a satisfação, porque a gente ouviu picado. Vamos lá, então. Eu almoço sonetos, de sobremesa uma trova, bebo tercetos, lancho raicais, derramo na xícara rimas de sonhos, sinto no rosto a brisa leve de um dodecassílabo inusitado. Aborto todas as métricas, dissimulo réplicas, e à noite embriago-me com todos os goles de versos livres da forma mais sã, porque poesia precisa transbordar ao dia e ainda sobrar para o café da manhã. Falar. Microfone. Eu adorei, muito bonita. É lindo. E é lindo. Esse ano, eu e a TT fizemos uma aventura. Nós reunimos para fazer pintura, né, para fazer uma releitura dos Imortais. Porque antigamente, quando eu pintava, eu fazia um verso, ou seja, um poema, para cada quadro que eu expunha. Eu botava o quadro e o poema. E essa vez nós fizemos uma escolha assim bem diferente, porque eu escolhi Picasso, e Picasso eu tinha muita dificuldade com ele. Eu falei, meu Deus, por que ele põe a mulher assim tão diferente, com o olho em cima, outro embaixo, aquelas estruturas que ele fez com a Dora Maar, né, que foi a mulher mais importante da vida dele. E aí, mas nessa caminhada que nós fizemos, nós nos reunimos, eram 7 TT ou 8 artistas. 8. Fizemos... 7 mulheres e um homem. E um homem, Nós fizemos, deu um total de 32 trabalhos, e que a gente fez um leilão lá para o Seja, para ajudar o projeto da Iraci. Você conhece a Iraci Campos, né? Que ela foi lá do SEMA, ela fundou o Seja. E aí a gente fez... Mas por que eu estou falando isso? Porque eu senti a poesia das cores, entendeu? Quando eu entrei na cabeça do Picasso, que eu comecei a enxergar com o olhar dele,
Porque quando você vai estudar um artista, você não pode simplesmente saber a biografia dele, mas você tem que entrar no sentimento dele, nas cores dele, né? E essa viagem foi sensacional. Eu viajei com Picasso, a Tetê viajou com Degas e também com Miró, aquelas pinturas de Miró, e foi uma experiência assim, maravilhosa, que eu preciso agora transformar em poema toda a pintura que eu fiz dele. Eu preciso transformar em poema, porque eu já senti que eu estava fazendo poesia quando eu estava mexendo naqueles rostos daquelas mulheres. E aí, uma amiga minha lá dos Estados Unidos, ela fez um retrato meu de um lado do rosto, isso para provar a teoria dela com relação a Picasso. Ela fez de um lado e depois, num programa da web, ela repetiu o mesmo lado. Gente, eu não me identifiquei nem com meus dois lados esquerdos, nem com meus dois lados direitos. Eu preciso desses lados. É incrível a poesia, né? Então, é isso que Jesus falou: se os teus olhos forem bons, quanta luz haverá em ti. Fala um pouquinho, porque nós estamos te entrevistando e estamos gastando tempo falando, né? Eu vou pedir para a Euridice falar sobre o Lírios no Deserto. E por que esse título? Eu até vi lá no final do livro a historinha, mas eu quero que você conte para o ouvinte, que é muito linda. E você conta que achou um caderno no armário da sua avó, lembra? Lembro. Mas você leu o que está no final? Isso. Deixa eu achar aqui uma coisa. Que você bota a história daquela lenda, lembra? Sim. Todas as páginas deste livro foram escritas pela autora do mesmo e qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Entendi. Então, não sei exatamente hoje, pensando, se esse um certo lírio realmente é esse certo lírio que está aqui. Eu vou deixar para o leitor entender isso. Entendi. Na realidade, esse deserto que você fala é maravilhoso, né? Cada poesia você colhe um lírio, ao bel prazer do leitor. Alguém me disse que o lírio era símbolo do amor verdadeiro. Então, esse livro, não sei por que também mais, porque eu resolvi que eu tinha muito poema de amor e que eu ia fazer só com poemas de amor. Amores de brinquedo, amores... são 3 partes, né? Amores com pitadas de humor, e o último é amores... aqui. Canções para um amor sem fim, a sonata para um quase adeus. Porque são canções para um amor sem fim, a sonata para um quase adeus, mesmo porque tem um poema que chama Sonata para um quase adeus, né? Então, como eu te disse, o tempo passa, né? E a gente acha assim, esse livro, por que tanto poema de amor? Hoje eu olho para esse livro, eu implico um pouquinho com ele. Eu não sei se você também é assim, se a Leila também é assim. Mas esse livro, ele se chama Lírios no Deserto, porque eu considero que um livro só de poemas de amor é um absurdo, é um exagero. Não precisava ter só poemas de amor nesse livro. Tirando o Satisfação, que abre o livro, né? E não faz parte de nenhuma das 3 partes amorosas, ele é um livro só de poemas de amor. Então, são muitos lírios no meio de tantos desertos, de tanta falta de amor que eu vi aí por aí, que às vezes a pessoa diz com muita facilidade, eu te amo, mas a gente às vezes ama de uma forma tão pouco amorosa, né? E aí tem amores de brinquedo, amores de todo jeito aqui nesse livro. Mas eu já tenho um segundo que eu vou mandar para vocês, que é o Jabuticaba. Ai, que lindo! Mostra bem para o pessoal dar uma olhada. Jabuticaba? Jabuticabas. Que lindo! E nesse livro eu trago muita coisa da minha infância, muita coisa lá do interior. Eu trago poema para minha mãe, para minhas tias.
eu trago a casa, as ruas, a cidade, a igreja. Eu trago, assim, a minha infância um pouco, os amigos queridos que vou lá e vejo de novo, que a gente se encontra nos natais, nos feriados, alguma coisa assim que me fez rever isso, que eu acho que é muito substancial na vida de quem escreve, né? Essa questão das infâncias que a gente carrega para sempre, né? Aquela criança que nos acompanha, né? Na escrita, nos acompanha nos sofrimentos, nos traz assim o lado lírico e ao mesmo tempo lúdico, né? Acho que faz parte da nossa formação. Você sabe, Eurídice, você falou uma coisa muito certa, que eu fiz um curso de pintura com um pintor italiano uma certa vez em Juiz de Fora, e eu falei com ele, eu fico tão ansiosa, quando eu termino a obra e assino, eu tenho a sensação que não está pronto ainda, que eu tenho que começar tudo de novo. Então, quando você está dizendo que agora você olha para o livro e acha que poderia ter sido melhor, sei lá, poderia ter sido diferente, mas é por isso, o artista, ele nunca consegue achar que a obra está acabada, entendeu? Cada vez que você olhar, você vai ver uma coisa que poderia melhorar. E aí a Tetê fala assim comigo, assina logo e para de ficar olhando para o quadro. Chegou. Na sua vida, eu também queria ter uma, porque eu também sou enrolada para caramba para fechar. Então, a gente ajuda agora uma outra. Acabou, vamos, deixa para lá. Querida, nos fale sobre esses Poetas Sem Fronteiras, que eu achei bem interessante, né? Que foi coordenado por você e pelo Jorge Ventura. O que é esse movimento? Que eu vi você lá em Portugal, vou deixar ela me explicar e explicar para o ouvinte. Então, o movimento Poetas Sem Fronteiras, ele nasceu em 2007 e ele tinha um lema assim: Movimento pela libertação dos textos engavetados e dos talentos reprimidos. Então, era um sarau por mês que a gente sempre incentivava quem escrevia a mostrar seu trabalho, a escrever, a fazer com que a gente conhecesse. Eram jovens, não importa. Que poesia, eu digo que não tem idade, tem identidade, porque uma vez eu fiz um quadro com esse nome, que eu também faço em salão poético na Associação Atlética Banco do Brasil, já há 13 anos, mais ou menos. Então, eu fiz um quadro com esse nome porque eu vi um menino de 24 anos escrevendo sonetos parnasianos como se fosse alguém bem mais velho, com uma linguagem assim mais antiga, de alguém... É questão espiritual também isso, né, gente? E tem uma poeta que era assim, uns 40, 50 anos mais velha que ele, que tinha um texto extremamente moderno. Então, por isso que poesia não tem idade, tem identidade. Ele apresentou o texto dele e ela apresentou o texto dela. E a gente pôde observar, enquanto ele tinha uma forma de escrever bastante conservadora, ela tinha uma forma de escrever até transgressora. Isso não é da idade, né? É do espírito, né? Verdade, gente. Olha, nosso tempo está acabando. Agora eu gostaria que você falasse uma poesia desse seu livro aí, Jabuticaba, porque eu achei o título genial. O porquê, com certeza, você adora jabuticaba, é uma fruta linda, né? Uma fruta maravilhosa. Então, fala um pouquinho aí, um poema do seu livro para a gente, né, ir finalizando, porque o nosso programa só pode ter 1 hora. É uma pena que eu ficaria a noite toda aqui conversando com a Eurídice, né? Maravilha, parece que ela já está aqui há muito tempo, né, Leila? Eu agradeço muito a vocês pelo convite, essa alegria tão descontraída. Vocês fazem isso tão bem que a gente parece que está realmente dentro de casa mesmo. Embora eu esteja, não tem que... No início eu fiquei preocupada, caí tantas vezes, né? Mas que bom que a gente cai, levanta, sacode a poeira, volta aqui, né? E agora parece que deu certo. Então, agradeço muito, Leila, você é uma grande poeta. Eu quero conhecer mais os poemas da TT, né? Também, por favor. E muita gratidão por esse espaço. Eu vou declamar para vocês um poema que eu botei em 2015, se não me engano, num concurso chamado Castro Alves de Poesia Espírita, e ele foi classificado. O nome desse poema é Vida. Eu espero lembrar, mas ele está no Jabuticabas também. Está aqui. Ele diz assim: sou sal, açúcar
e fel. Febre, verdade, ilusão. Sou o pássaro cruzando o céu e pés humanos palmilhando o chão. Sou terra, semente, jardim, chuva de inverno, sonho de verão. Planta do mal, flor de querubim, tempestade de ódio, paz de uma oração. Sou o pulsar alegre do segundo, o sino que dobra anunciando a hora. O olhar perdido, o sentimento profundo, a alegria intensa, a dor que apavora. Sou o maior dos milagres, o dom da criação. A voz que cala o verso que traduz. Poesia em preto e branco, rima de emoção. Um poeta em êxtase escrevendo luz. Sou o maior dos milagres, o dom do Criador. O tempo onipresente a te conduzir. O simples gesto iluminado de amor. A vibração latente te incitando a ir. Mas venho renascendo sempre a cada volta e vivendo eterna na partida. Sou o infinito que não te solta, apenas uma incógnita. Sou a vida. Obrigada. Maravilhoso. Maravilhoso, Eurídice, maravilhoso. Nós vamos marcar futuramente um outro programa. Aí eu vou te ligar de véspera, saber, sua internet está joinha. Mas também não adianta, não é de propósito que acontece isso, é acidentalmente, né? Mas valeu a pena, meus irmãos, viram que valeu a pena a gente insistir? Vai, volta, e finaliza com essa lindeza de poesias. Valeu a pena, né, Tetê? Muito Olha, obrigada. foi um programa dinâmico, de gato e rato. A poesia ficou num movimento tão maravilhoso que o ouvinte vai gostar, né? Ele vai dizer, opa, que programa mais dinâmico, mais, né? Ap. Que é esse o nosso desejo, que esse programa seja da poesia itinerante, né? Que a gente pegue e faça dessa poesia algo muito, muito acolhedor, que o ouvinte consiga se sentir em casa, assim como nós estamos nos sentindo com você, querida. Você é uma querida, viu? Já parece que você já estava nos nossos saraus, né, Leila? É verdade. E aí, nós vamos finalizar o programa pedindo, eu vou pedir a Eurídice que finalize para nós. Você tem 1 minuto e meio, Eurídice, para dar as suas despedidas, e aí nós encerramos. Eu queria parabenizar vocês e a rádio por trazer um programa que fale de poesia, né? Porque eu acho que viver tem que ser, deve ser um estado de poesia. Não é só para quem escreve, porque a poesia ela está em todos nós, em todas as coisas, nas criações de Deus. O maior poeta, eu acho que é o Criador, né? A gente tenta imitar fajuntamente, mas tenta, né? Então, parabenizar por esse trabalho de vocês, tão bonito, por esse programa tranquilo, alegre, leve, emocionante, por esse objetivo de trabalho tão nobre, e principalmente numa questão de caminho que a gente sente aí da doutrina, que permeia os pensamentos que vocês trazem, né? E que não deixa de trazer também a questão da criação em todos os sentidos, como alguma inspiração que também pode não ser nossa, né? A gente tem aí muitos trabalhos que às vezes a gente sabe que a gente está sendo intuído, a gente pode estar sendo ajudado, amparado. Aliás, se a gente não fosse amparado, eu acho que a gente não conseguia completar o mínimo de trabalho que a gente tentou vir para cumprir aqui, né? Planejou para estar aqui nessa encarnação cumprindo. Alguém disse que sem os nossos mentores, se todo mundo ficasse sem mentor, a Terra não ia sobreviver. Então, nossos anjos aí, como você falou, tantos anjos encarnados e desencarnados, e o nosso mentor em especial, né? Trazendo aí as inspirações, e esse programa sempre, esse programa especial, né? Quero parabenizar,
justamente por essa iniciativa de fazer um programa nesse nível. Eu gostei muito e parabenizo por isso. Foi muito importante entender e fazer parte de um programa que vem com o objetivo de falar de poesia, né? Isso é muito especial. É algo quase que inédito. Muito obrigado, Eurídice, muito obrigada. Desculpe, eu estou meio afônica também. Fique com Deus, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.